a gente recebe bastante pergunta da galera falando que tem medo das coisas, né? Eu tenho medo de aplicar estratégias digitais, eu tenho medo de investir uma grana no Facebook, eu tenho medo de, enfim, gravar story, tenho medo de gravar um vídeo, tenho medo de aparecer, várias questões de medo, assim, né? E, cara, falando sobre o medo, o quão importante foi ter medo pra você e o quanto ao mesmo tempo isso te atrapalhou, assim? Você acha que sentir medo ao longo de todos esses processos, que eu acho que, meu, com certeza você sentiu, porque foram coisas muito extremas que você viveu, né, para poder desenvolver de fato todas as habilidades para chegar onde você chegou. Mas qual foi a sua relação assim com o medo diante de todos esses processos, de um ponto de vista positivo, de pô, se eu não tivesse sentido medo nessa hora e não tivesse ido com cautela, podia dar uma merda gigantesca, mas ao mesmo tempo de que, pô, eu tive que superar o medo para poder, enfim, né, assim, tiveram momentos onde o medo ele foi importante para você? Legal. A gente tem que fazer um paralelo aí do medo na vida real e do medo no empreendedorismo, tá? Os dois são iguais, mas só pra gente entender. O medo ele tá aí pra proteger a gente, tá? Porque se a gente não tivesse medo, a gente se mataria. Se eu não tiver medo de ir naquele parapeito da janela e cair, provavelmente eu vou fazer isso. E é por isso que a gente toma tanto cuidado com os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos eles ainda não sabem o que é perigoso. Muitas vezes eles não sabem o que é perigoso para ativar aquele medo nele. Então, quando você é criança, você tem medo do escuro. Uma coisa que nem vai te fazer mal, né? Então você cria aquela sensação. E quando você é criança, você fica andando no parapeito. Meu Deus, isso é até desesperador, mas só que você anda, você vê vídeo de criança andando no parapeito de janela no 15º andar e todo mundo lá embaixo desesperado. E a criança nem sabe do que está acontecendo, porque ela não tem o medo. Ela não sabe que aquilo é perigoso, logo ela não consegue se proteger quanto àquilo. Então, mas ao mesmo tempo que o medo ele serve para nos proteger, o nosso cérebro ele também tem um outro aspecto. O nosso cérebro ele é preguiçoso. E ele não quer nos proteger somente de coisas que vão causar a nossa morte instantaneamente. Porque você tem que entender que o nosso cérebro, ele, apesar dele estar evoluindo aí todos os dias, a cada 100 anos, milênios, milhões de anos, ele não tem um processo de evolução tão rápido. Então ele também quer nos proteger de ter uma morte lenta. E o que seria uma morte lenta lá atrás? Você gastar energias fundamentais que você usaria para caçar, fazer fogo, acasalar e acabar morrendo por falta de energia. Então o nosso cérebro ele também quer nos proteger de gastar energia. Quando a gente leva isso para a vida real, o nosso cérebro ele não está tão acostumado com essa nova dinâmica que a gente vem vivendo, tecnologia, empreendedorismo, essa vida tradicional. Eu não estou nem falando só dos momentos agora cheios de tecnologia, estou falando no geral mesmo. O nosso cérebro não está acostumado com isso. Então ele fica tentando proteger a gente, não só de investir em um curso, uma mentoria, alguma coisa que talvez não vá te trazer resultado, ou investir em um novo negócio que talvez que possa não dar certo e tudo mais, investir numa nova carreira. Ele quer te proteger disso porque isso representa uma morte por pancada, né? Uma morte rápida. Mas ele também quer te proteger de gastar energia em excesso, mas ele não sabe o que é essa energia em excesso. Então, muitas vezes o seu cérebro fala assim pra você, cara, não levanta agora não da cama, fica mais um pouquinho na cama. Seu cérebro está te mandando essa mensagem porque ele genuinamente quer te proteger de gastar energia. Mas ele não entende que ele está te prejudicando numa outra ponta. Nosso cérebro é inteligente, mas nem tanto. Quando você precisa estudar a respeito de uma nova estratégia, e você precisa passar horas ali estudando e testando, e você sente aquela preguiça, aquele desânimo, muitas vezes é o seu cérebro falando, cara, segura a onda, você está gastando muita energia, a gente vai morrer. Mas o seu cérebro não entende que está tudo certo, você tem comida na geladeira, você tem um carro, você tem a segurança que você tem, você não vai precisar fazer fogo aquela noite, tem luz na sua casa. Muitas vezes quando o seu cérebro fala para você, cara, eu não sei se você está preparado para aplicar as estratégias de tráfego pago, não sei se você está preparado para escrever essa carta de vendas, não sei se você está preparado para montar esse funil, às vezes é o seu cérebro te falando, cara, segura a onda, bichão, você está gastando energia demais nisso, a gente vai morrer. Não é isso. Então a gente tem que saber diferenciar o medo. Agora, olhando só para o lado do empreendedorismo, a gente tem que saber diferenciar quando você está com medo, quando é seu cérebro te boicotando, ou quando você está com medo, quando é seu cérebro te protegendo. Se você precisa aplicar uma estratégia que às vezes é muito arriscada, ou que às vezes claramente tem poucas chances de dar certo, e você pode acabar perdendo tempo, energia e dinheiro com aquela estratégia, muitas vezes é seu cérebro te falando, segura a onda aí,
Estamos com medo porque é realmente arriscado, mas muitas vezes é seu cérebro te boicotando. Por isso a gente tem que voltar de novo para aquele empreendedor com visão de investidor e ele precisa saber calcular o risco. Agora, se você me falar o seguinte, Nicolas, eu já identifiquei que muitas vezes eu tenho medo porque o meu cérebro está me boicotando. Geralmente o meu medo está muito parecido com preguiça, procrastinação e esse tipo de coisa. Eu sei o que é para fazer, não é tão arriscado assim, eu consigo calcular o risco, mas só que mesmo assim eu procrastino, mesmo assim eu tenho medo. Agora vamos para outro tipo de situação. Essa situação, se você não está no parapeito da janela e seu cérebro não está te protegendo de uma morte rápida, ele está simplesmente fazendo você vagabundear ou deixar seu resultado para depois, tem uma solução. E a solução para o medo é a seguinte. Anota isso aqui. A ação cura o medo. Sempre que você tiver com medo, você precisa entender que você precisa tomar uma ação. Nicolas, precisa ser uma ação muito grande? Não, uma ação muito grande vai te gerar ainda mais medo. A gente está falando de baby steps, passinhos de bebê. Então, se você precisa colocar uma campanha inteira no ar, uma página de captura, uma página de obrigado com one-time offer, um vídeo na página de obrigado, uma copy para aquela página de obrigado, você precisa colocar seus criativos no ar, você precisa colocar os seus anúncios, a pessoa vai se cadastrar, então ela vai receber os seus e-mails, precisa contratar a ferramenta de e-mail marketing, precisa ter lá toda a sua sequência de e-mail, a copy dos e-mails, você precisa fazer tudo. Quando a pessoa comprar o produto, você precisa fazer a entrega para ela, cara, ficou gigantesco. Isso dá medo. E seu cérebro vai querer te boicotar. Mas espera aí, vamos fazer por partes. Vamos escrever hoje, vamos pensar hoje só na headline, na minha grande promessa, para minha página de captura. Vamos pensar agora qual vai ser o gancho que eu vou usar nesse vídeo. Vamos pensar agora só na minha página de captura, só na minha página de obrigado. E de repente, aquilo que estava te dando muito medo e te deixando travado, você dividiu por baby steps. E vamos dizer que você vai levar 7 a 10 dias para fazer tudo aquilo. Tá tudo certo. Para mim, isso é muito. Para uma pessoa que está no começo, para mim isso é muito tempo, né? Para uma pessoa que está no começo, completamente razoável. Mas é melhor você fazer em 7, 10 dias, 15 dias, 20 dias, do que não fazer nunca. Então divide aquela sua grande tarefa, aquele seu grande projeto, em passinhos pequenos, que vão te dar menos medo. E além disso, quando você executa esses passos pequenos, eles vão te dando mais confiança e motivação para executar os próximos passos. E quando você vai ver, você consegue até subir escada de 2 em 2 degraus, sabe? Você dá aquele pulinho, aí você consegue fazer as coisas sem ter medo.